ficar, não puder assistir, né, acaba ouvindo a gravaçãozinha. Então tá, então fechou. Obrigada aí pelo consentimento de vocês. Opa. Bom, gente, Lauro, bom vê-lo aqui, Lauro. Quanto tempo? Acontece, quarentena, tem que aproveitar. Tá, joia. Eu só solicito, então, que vocês desliguem o microfonezinho, né? E, claro, a hora que vocês quiserem falar, aí é só interromper, tá? Não tem problema. Ô, gente, assim, ó, a aula de hoje, semana passada, então, eu mandei as videoaulas lá para vocês. Eu não tinha descoberto ainda o Meet, e eu gostei muito desse canal. Acho que é bem interessante, até, inclusive, aí é uma sugestão bastante bacana aí para quem está fazendo o TCC. E eu acho que para vocês é legal no sentido de que a escrita do TCC é uma escrita muito solitária, né? Então, pô, ter o contato com o professor, assim, para fazer reunião, seja com o orientador, seja com o professor que está lecionando a disciplina, acho que é bem bacana. E o fato de não precisar, quem está fazendo só isso, não precisar ir até o IFSC para assistir a aula é uma opção bastante tranquila. Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? Está todo mundo aí bem preocupado, mas só para falar para vocês, assim, a instituição, ela tem mantido contato frequentemente com os professores e há uma preocupação bastante grande aí com a questão do semestre, né? Se para o semestre, se não para o semestre, então, isso daí está em discussão, os gestores máximos aí são os diretores e o pessoal da reitoria, estão constantemente em reunião para definirem isso, vendo os prós e os contras, o que a gente teme aqui e vê, né, que muitas universidades já cancelaram tudo, inclusive as atividades à distância, ou seja, cancelamento do semestre, só que, por enquanto, o nosso se mantém, né? Mantemos aí até segunda ordem, estamos aí firmes e fortes. E, claro, vocês devem aproveitar esse tempo aí de reclusão, na medida do possível, para tentar escrever, né? Eu sei que não depende só de vocês, depende do orientador também, mas isso é legal, né? É um tempinho que vocês têm para ficar em casa e começar a pensar aí na escrita do TCC. Bom, hoje era pelo nosso cronogramazinho, eu tinha marcado lá que seria a entrega da nossa primeira avaliação, que era a entrega da introdução. Mas assim, ó, aquilo que eu tinha comentado com vocês, inclusive já conversei com várias pessoas no privado ali pelo WhatsApp, a entrega para mim deve ser somente após a verificação do professor orientador, que não adianta nada me mandar se daqui a pouco ele vai lá e resolve modificar tudo. Então, assim, quem não conseguiu entregar hoje, né, que ou por algum motivo o orientador não devolveu ou não deu tempo de arrumar ainda o que o orientador mandou, não se preocupe, o importante é que vocês entreguem, né? Eu botei ali como uma avaliaçãozinha que vale nota, mas o que vai valer nota mesmo, ao final, vai ser a nota do TCC de vocês. Então, esse cronogramazinho que eu passei é para pressionar, né? Como eu já falei a vocês, para pressionar vocês aí, para vocês entregarem, irem escrevendo aí aos poucos o TCC. Então, hoje, tá? Então, fiquem bem tranquilos, essa é a ideia de que quem não entregou, a hora que fica pronto, me entrega, que daí eu faço a correçãozinha e retorno para vocês, certo? Aí, na semana passada, então, como eu estava falando, eu fiz a videoaula lá de citações e referências, porque simplesmente entregar o material eu achava que era bastante complicado, né? Então, tomara que lá tenha sido, né, bastante explicadinho, mas algumas pessoas eu sei já, tiveram dúvidas. Então, eu vou abrir esse espacinho no início da aula, aí se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que tem gente que tem dúvida, para vocês falarem. Em seguida, a gente vai começar a trabalhar o capítulo do desenvolvimento e da conclusão, né? São os dois
as duas grandes partes, vamos dizer assim, que nos faltam. Eu encaminhei para vocês um materialzinho agora há pouco, faz uns minutinhos, sobre os tipos de pesquisa que vocês vão usar lá na metodologia, tá? Mas, assim, de teoria, daí a gente encerra aqui com esse manual. E, posteriormente, só que toda semana, tá, nesse horário, eu vou estar com o canal aqui, né? Vou passar o link para vocês e vou estar aqui para atendimento, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. E, lógico, aquilo que a gente tinha falado, não só nas aulas, mas também em qualquer momento que vocês precisarem aí, gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu atendo vocês na boa, tá? Agora, né, não dá para a gente passear nada, aí ficamos na reclusão total, então acaba ficando até mais fácil de responder vocês, belezinha? Então tá, então assim, ó, na semana passada, então, a gente tinha falado sobre citações e referências. Conseguiram assistir o vídeo? Tem alguma dúvida? Microfone aberto aí para quem quiser falar. Não sei se há alguma dúvida específica, se depois quiser, no final da aula, comentar, mas fiquem bem tranquilinhos. Ou se quiserem falar no chat. Opa. Eu tenho uma dúvida. Oi, Alex, boa noite. Boa noite, professor. Eu achei um material em relação, que é do Ministério do Meio Ambiente, que é uma parte mais sobre biologia, que eu estou na introdução justificando um pouco do problema, né, demonstrando, e foge muito. E lá ele cita várias referências. Aí algumas partes do texto dele, que dá autoria ao Ministério do Meio Ambiente, e algumas coisas ele usa como referência. Como que eu faço essas citações? Eu fiquei na dúvida, Alex, assim. é uma coisa muito específica. O que eu vou te pedir? Tu me manda pode ser pelo WhatsApp mesmo, se tu quiser, chega mais rápido. Tu me manda esse documento, tá? E eu vou vendo contigo as indicações. Tá o quê? Tá tipo numa revista, assim? Uma apostila? Enfim? É um informe do Ministério do Meio Ambiente. 500 páginas. Uhum. Vou te mandar já pelo WhatsApp. Isso, manda ali e como é algo bem específico, eu vejo contigo e depois da aula, eu já te mando direitinho ali Tu quer saber como citar esse material? Ou como citar algo dentro... Eu peguei algumas coisas dali de alguns dentro. parágrafos, Uhum. né, que é algo sobre biologia, que me foge muito da nossa área. E aí eu queria saber Certo. como que eu cito. Ele mesmo Tá. cita outros autores. Aí não sei se vira citação de citação ou ficou ficou difícil para mim compreender. Tá. Tu me manda aquilo ali e, de preferência, tu puder mandar a página dali da onde tu extraíste, ou são várias, não sei se tu pegasse várias páginas. Eu peguei mais que um, Tá. mas eu já vou mandar. Tá bom então, querido. Vou deixar que depois te respondo. Uhum. Mais alguém, gente, sentiu uma dúvida? Vocês já conheciam aquele link lá da BU? Eu acredito que sim. Chegaram a entrar lá. Podem responder ali pelo chatzinho, se quiserem. Ou se quiserem responder por aqui mesmo. Eu mandei lá na videoaula o link da bu.ufsc.br, alguma coisa assim, deixa eu achar aqui. E eu já... Que é bem comum, normalmente, o pessoal que dá metodologia... Quer dizer, eu, né, quando dou aula de metodologia, eu trabalho aquilo ali, né, portal.bu.ufsc.br. O Lauro já disse que já usou. Os demais, povo, conhecem lá aquele materialzinho, aquele site da biblioteca da UFSC? Até explicando, né, por que eu... Isso, ainda não utilizei. Vocês acham interessante? Hoje eu fiz isso com o pessoal da engenharia. Vocês querem que eu dê uma
uma olhadinha com vocês ali, acesse agora para todo mundo dar uma olhada junto. Daí eu mostro ali direitinho onde vocês acessarem o materialzinho. Tá, então eu vou acessar aqui, tá? Deixa eu, espera aí um instantinho, apresentar agora, espera aí que a tecnologia aqui é toda nova, vamos lá, tela inteira, permitir. Joia. Deixa eu abrir aqui, é portal.bu.ufsc.br. Vocês conseguem ver a tela aqui da Biblioteca Universitária? Sim. Sim? Joia. Tá. É só importante dizer assim, ó, enquanto eu tiver com a tela aberta, eu não consigo ler o que vocês me mandem. Daí, se tiver alguma dúvida, vocês abrem o microfone e vão perguntando, tá? Porque senão eu não consigo ver o site. Bom, então entra lá na biblioteca da UFSC, tá? E vocês vão vir aqui, ó, no quarto íconezinho, normalização de trabalhos acadêmicos. Isso tudo está lá no slide, o manualzinho, né, que eu printei a tela lá para vocês, mas é legal entrar aqui ao vivo, né, para vocês verem. Então, normalização de trabalhos acadêmicos. Aí vai abrir isso aqui, tá, que ele tem um monte de, né, de coisas aqui, dissertações, teses, a gente vai lá embaixo, aqui, ó, onde está escrito referências padrão ABNT. Aí diz assim, ó, veja mais exemplos de referências clicando aqui. Vocês vão clicar nesse aqui e vai aparecer essa tela. Aqui nessa partezinha azul, tem o número 4, diz assim, modelos de referências. E olha que bacana, aqui vai aparecer todos os tipos de referências que vocês, sei lá, podem encontrar para fazer a citação que vocês quiserem. Né? Livro, dicionário, atlas, aí resoluções, portarias, artigo de revista, artigo de jornal, enfim, vai ter tudo aqui o que vocês precisarem. Aí, o que eu faço? Por exemplo, eu quero saber como é que eu faço referência de livros. Aí eu clico em cima, e aqui desse ladinho, ó que bacana, vai aparecer um exemplo, né, de como se faz a referência do livro, ou seja, sobrenome em caixa alta, vírgula o nome, o título em negrito, a edição, né, o local, a hora, o ano, a página. Estão vendo? Para qualquer coisa que vocês precisarem, vocês vão... Aqui tem exemplo, né? Então, essa partezinha aqui, ela é bem bacana, que ela vai dar ideia para vocês disso. E tem as coisas mais esdrúxulas possíveis, né? Bula de remédio, cartão postal, disco, Bíblia, tudo que vocês precisarem, nós temos aqui nesse site. Tá? Então, a hora que esse endereçozinho aqui da biblioteca, ele é bem útil, né, para quem está fazendo o trabalho acadêmico. Uma outra descoberta aqui nesse site, eu vou voltar lá para o princípiozinho, tá, é o More. Eu não sei se vocês já utilizam o More, acredito que sim, né, mas o More é aquele mecanismo online para referências que faz todas as referências sozinho aí para a gente. Eu vou no mesmo lugar, ó, vou lá em normalização, né? Aí lá embaixo, um pouquinho depois do aqui, estão vendo? Aparece lá, ó, More, mecanismo online para referências. Qual a vantagem e desvantagem? O More não é 100% seguro. E ele não é 100% seguro por quê? Porque a BU ainda não atualizou as normas da ABNT, você sabe que a ABNT mudou em 2018, e a BU ainda não atualizou totalmente. Então, uma coisinha ou outra vai ter diferenciação. O que eu sugiro que vocês façam? Vocês podem fazer aqui pelo More, mas confere lá naquele sitezinho ali, naquele endereçozinho que a gente viu agora há pouco, por aqui, se, de acordo com o modelo que eles dão, se está tudo correto, tá?
uma outra questãozinha. Aqui nesse mecanismo online, junto, igual aquele outro lá, vocês têm que conseguir identificar qual é o documento que vocês têm em mãos. Por exemplo, o Alexandre me fez uma pergunta agora e ele não sabe ao certo o que é aquilo. Então, para ele vir aqui no More, vai ficar impossível para ele fazer a referência. Qual o caminho? Pergunta para o professor. Né? Vocês, felizmente, têm essa opção. Mas, assim, ó, eu tenho que saber identificar se é uma dissertação, se é uma tese, se é um TCC, se é um artigo de revista. Então, esse é o primeiro passo. Identificar que documento é esse que eu peguei para trabalhar. Aí, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, ó. Por exemplo, aqui o primeiro item, monografia do todo. Aí tem como fazer, por exemplo, livros, dicionários, enciclopédias, relatório técnico, teses, dissertações. Para cada um ele vai pedir, né, determinado item. Então, por exemplo, se eu acessei um livro, né, eu quero fazer a referência de um livro. Eu preenchendo esses dados aqui, ele vai me dar tudo automaticamente. Tá? Cuidado, tem que preencher correto, né? O que eu preciso preencher? Somente os itens que tiverem o asterisco. Estão vendo ali? Então, por exemplo, digamos que o meu título era, sei lá, Eletrônica Industrial. Esse era o título do livro que eu quero que ele faça a referência. Aí eu vou colocar aqui o local, a cidade onde foi editado, está ali em São Paulo, não é online, é um livro, que mais que há necessidade? Subtítulo? Não tem subtítulo. Editora, vou botar a Ática, por exemplo, editora Ática. Série, não há necessidade. O autor ele pede, então, digamos que o autor era Reginaldo da Silva Gomes. Olha lá, número da edição não precisa, o ano da edição foi 2019. Pronto. Eu preenchi todos os itens, né, ali que eram importantes. Aí a gente vem aqui embaixo, ó, nesse azulzinho, e coloca gerar referências. E a mágica é feita, galera, olha lá. Ó. Aí ele já me dá a referência certinha da obra que eu preciso. Em negrito, né, tudo que é caixa alta, pontuação. E embaixo, como vocês podem ver ali, ó, tem a citação. No caso aqui vai ser citação indireta. Né? Gomes, 2019, como fica lá no meio do texto e como fica no finalzinho lá no meu capítulo das referências. Tá? Então, isso aqui é bem bacana. Vocês podem utilizar e já vão, digamos assim, é uma trabalheira a menos aí para vocês. Só aquilo que eu falei, né? Ele não está atualizado ainda de acordo com a BNT. O outro lá tá? Esse daqui, ele está todo atualizadinho, mas eles não conseguiram atualizar tudo ainda. Aí esse daqui tem algumas coisinhas que tem que tomar cuidado. Por exemplo, palavrinha em língua estrangeira, né, que usa PUD, o et al. Lá da vida, ele não pega aqui, por exemplo, em itálico. E a nova norma diz que é para colocar em itálico. Certo, pessoal? Alguém teria alguma dúvida ali? Gostaria de perguntar algo sobre isso aí? Agora eu já estou aqui na página principal aqui. Tranquilinho? Todo mundo conseguiu captar aí? Tá? Qualquer coisa eu coloquei o roteirinho lá. Tá? Se vocês precisarem de algo. Lauro disse que tem uma dúvida. Diga, Lauro. Esqueci de pausar o microfone. Estava digitando. Então, eu tive que fazer recentemente uma referência de um fórum, desses fóruns de, tipo, conteúdo, assim, e aí ali eu não tenho nem informação do autor, não tenho data de publicação e tal, eu fiquei meio assim, se realmente vale a pena ou eu tento achar uma outra fonte para aquela informação, sabe, para fugir da referência do fórum. Olha, nesse caso aí, se é um fórum que você não tem informação nenhuma, pode ser duvidoso. É melhor tentar achar em outro lugar. Mas estranho, né? Um fórum não entregar, não dar os nomes. Será que não tem em lugar nenhum, não? Eu até fiquei assim de talvez referenciar o fórum, sabe, como autor ou como fonte, mas fiquei nessa dúvida se procurava em um outro lugar a mesma informação ou se fazia o fórum como autor. Mas
Vou dar uma procurada melhor. Aqui na página da ABU, tu tens aqui exemplos de congressos, conferências, jornadas, ó, aqui de repente, vamos ver aqui, né, um exemplo aqui de conferências. Ele pede o nome da conferência, que vai ser basicamente a mesma coisa que o fórum, ó, vai pedindo os dados da referência. Tu pode trabalhar por aqui também, que ele não pede autoria, tá vendo? Conferência, workshop, reuniões, olha lá. Eu vi era blog de conteúdo, alguma coisa assim, blog marketing de conteúdo, e aí ele não pedia autor, não pedia nada, só o link e o título, sabe? Aí eu imaginei que pudesse usar desse artifício também. Uhum. Tu podes talvez usar por ali, mas o que eu te oriento, dá uma conversada, faz, e dá uma conversada com o teu orientador, porque a gente tava, o Robson, por exemplo, foi dar uma aula pra gente, e ele disse, ó, se é alguma coisa duvidosa, muito antiga, coisa desse tipo, melhor não colocar, tá? Mas é interessante tu conversar com o teu orientador até para ver o tipo de informação, né, que está sendo passado ali. Mais alguém, pessoas? Opa, ok, Lauro? Ok. Tá bom, então. Mais alguém, gente? Alguma dúvida ali das citações ainda? E não esqueça assim, né? É legal vocês abrirem uma pastinha e colocando lá já prontinhas as referências que vocês estiverem usando, né? Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui agora o nosso manual do TCC. Já baixei aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar? A telinha aqui, modelo de sumário. Sim. Sim, estão vendo? Sim. Ok, então vou voltar lá. Aqui. Então, olha só, pelo que a gente viu, né, nós trabalhamos esse manualzinho em sala, e daí o manualzinho, ele trabalha aqui o capítulo 1, que a gente já fez, ou está em vias de confecção aí, está em vias de término. Aí depois vem o capítulo 2, que é fundamentação teórica, capítulo 3 é metodologia, 4, apresentação dos resultados, e 5, considerações finais. Então, é isso aqui que falta para a gente, tá? Isso aqui está lá na página, deixa eu ver aqui, página 22 do nosso manualzinho de TCC, que foi aquele manual que eu havia passado para vocês. Aí, lá nas páginas, começa na página 27, nas páginas 27 e 28, começa a nossa parte do desenvolvimento. Tá? O que é desenvolvimento? É a fundamentação teórica e a metodologia, ou seja, o capítulo 2 e o capítulo 3. Tá? Isso aí é desenvolvimento. Só que a gente não pode escrever a palavrinha desenvolvimento lá no nosso trabalho. Né? Então, escreve o capítulo 1, que é a introdução. O capítulo 2 de todo mundo vai ser fundamentação teórica. Talvez o orientador de vocês fale, por exemplo, em revisão de literatura. É a mesma coisa, tá? A fundamentação teórica ou revisão de literatura nada mais é do que o que os especialistas têm falado, têm escrito sobre o teu trabalho, sobre o conteúdo do teu trabalho. Como que eu vou fazer essa fundamentação teórica? Aí tem que se apoiar no orientador, né? Vocês, lembra que eu tinha dito assim, uma coisa bacana de vocês é uma espécie de um índice, né? Um sumáriozinho do que eu vou fazer, né? Do que eu vou trabalhar. Aí, nesse sumário, vocês vão colocar na fundamentação teórica, vocês vão abrir vários tópicos e vão colocar o que vão começar a pesquisar por ali, né? Por isso que a figura do orientador é importante, porque às vezes a gente pensa em ir pelo caminho, aí o orientador diz, não, por aí não dá certo, vai por aqui, ou, por aqui tem mais material sobre o assunto. Então, há um leque, né, bastante grande.
E esse capítulozinho da revisão da literatura, gente, pode ter quantos tópicos vocês quiserem. Aqui, digamos assim, é o miolo do nosso trabalho, né? O que é um TCC? Um TCC é um trabalho científico. E um trabalho científico, ele só sobrevive se ele tiver uma base científica. Então, eu digo assim, ó, de nada adianta vocês fazerem um projeto mega, né, um projeto maravilhoso, se vocês não colocarem teoria. Se a teoria, né, na qual vocês se embasaram para fazer o projeto de vocês, o produto de vocês, ela tem que estar ali escrita, porque senão o projeto invalida, né? Cientificamente, ele não tem valia nenhuma. É por isso que a gente sempre, desde a primeira fase, fala para vocês, ó, engenharia, né, ou o CST, não é só cálculo, vocês têm que saber escrever, e é isso que muita gente sofre. Então, por quê? Porque de nada adianta uma ideia brilhante se eu não sei escrever, se eu não sei colocar no papel. Então, essa parte do desenvolvimento, todo mundo tem que estar ciente disso, tá? Que ali vai ser toda a teoria que eu achei sobre determinado assunto. E, claro, vocês vão fazer em tópicos, porque tem gente que, para desenvolver um produto, por exemplo, sei lá, trabalhou com três, né, custa dar exemplo, até porque a área da eletrônica não é a minha, né? Mas para eu desenvolver um produto, por exemplo, eu trabalhei com três teorias diferentes. Ah, para eu fazer determinado produto, eu precisei da parte, como o Alexandre falou, eu precisei da parte da biologia, eu precisei, sei lá, da parte da medicina e precisei não sei o quê. Então, se eu precisei, por exemplo, de três itens diferentes, eu vou ter que, na fundamentação teórica, falar sobre todos esses elementos. Então, por isso que eu digo assim, não dá para dizer quantos tópicos a gente abre ali, porque realmente vai depender do que vocês vão fazer. Por isso que é legal vocês pegarem esse índicezinho ou sumáriozinho e ir escrevendo o que vocês querem, né, sobre o que vocês vão falar. Vai ficar mais fácil, porque daí a pesquisa de vocês já fica bastante direcionada para o que vocês quiserem, tá? Bom, então, a revisão de literatura é isso, tá, gente? É o referencial teórico que vai dar a base para o produto que vocês criaram. Aí depois, feito aquilo ali, não é? Abriram quantos tópicos quiserem, vem o capítulo da metodologia. É nessa ordem, tá, gente? Eu já fui à apresentação de TCC em que a banca, por exemplo, quase reprovou o cara porque ele não fez na ordem que é dado aqui no manual de TCC. Então, primeiro introdução, depois fundamentação teórica e depois metodologia. Ou seja, você apresenta o seu trabalho, você diz qual teoria você usou e depois você diz como você fez o seu trabalho. Esse como é a metodologia, né? Só lembrando assim, né, o que é metodologia? Método é o caminho, logia é o estudo. Então, é o estudo do caminho que você percorreu para fazer a sua pesquisa. Aí tenta imaginar assim, se alguém quisesse repetir a minha experiência, o que ele precisaria fazer? Né? É isso que ele diz que é a metodologia. Então, lá no sumáriozinho, tem assim, vou voltar na página 22 para mostrar para vocês. Tem assim, metodologia, estão vendo? E métodos aplicados. O que colocar em cada um desses itens? Voltando lá para a página 28. Aqui, a metodologia, né, como eu falei para vocês, no capítulo da metodologia, vocês vão explicar como é que vocês fizeram o trabalho, procedimento, passo a passo, para vocês fazerem o trabalho de vocês. E no item aqui, 2.1, 3.1, né, que são os métodos aplicados, aqui, gente, vocês vão ter que utilizar aquele materialzinho que eu passei hoje ali para vocês. Qual o tipo de pesquisa que vocês utilizaram para fazer o trabalho de vocês? Se, de repente, se esqueceram, Cláudia, eu não sei o que é qualitativo, o que é quantitativa, aquele materialzinho lá está bem especificadinho aí o que é cada um, tá? É bem didático, bem simplesinho. Mas é importante que vocês digam
Ah, eu fiz uma pesquisa qualitativa. Tá, mas por que é qualitativa? Onde que ela é qualitativa? Né? Então, assim, ela pode ser qualitativa ou quantitativa ou misturar os dois. Quando é que vai ser quantitativa? Por que eu estou falando isso agora? Porque muita gente confunde. Quantitativa é se o teu trabalho assim, vai trabalhar exclusivamente com dados quantificáveis, ou seja, matemática pura. Isso é quantitativo. A qualitativa, e a maioria dos trabalhos são, especialmente na criação de produtos, aí como vai ser o caso de vocês, ela é qualitativa. Por quê? Porque ela depende, ela é mais subjetiva, ela depende da interpretação do pesquisador para chegar a determinado resultado. Né? Então, por isso que a maioria, aí, Cláudia, mas tinha um cálculo lá, não é porque tinha um cálculo, dois, sei lá, cálculos que ela vai ser quantitativa. Tá? Então, assim, tem que ver a predominância desses dois. Ou ela pode ser qual e quant também. Qual e quant é quando tem uns 50% de cada um. Tem muito cálculo, mas também tem muita questão subjetiva ali envolvida. Tá? Aí depois vocês vão ver se ela é descritiva, se ela é explicativa, se ela é exploratória. Para cada um desses elementos, tem uma explicaçãozinha lá nesse material. Eu solicito que vocês leiam, né, na hora que forem fazer o capítulo da metodologia, tá? Não hoje, porque até chegar lá pode vocês terem esquecido, mas leiam aquilo ali e, tendo dúvidas, assim, Cláudia, eu acho que o meu trabalho é isso aqui, tá certo? São esses os tipos de pesquisa? É isso aqui ou não? Tá? Então, assim, se eu vou fazer um produto, aí tá lá, ela é básica ou aplicada? Deixa eu abrir aqui até para mostrar para vocês um instantinho, peraí. Deixa eu abrir a pesquisa aqui, eu acho que o pessoal da eletrônica, tipos de pesquisa, aqui. Tá, vou só abrir para vocês verem aqui, ó. Esse é o materialzinho que eu passei para vocês. Aí tem tipos de pesquisa. Ó, quanto à natureza, ela é básica ou aplicada? Vocês vão ter que escolher uma dessas duas. Se eu acho que todo mundo vai desenvolver um produto, se for desenvolvimento de produto, ou seja, se for uma pesquisa prática, a gente diz que ela é aplicada, tá? Se for só referencial teórico, aí é pesquisa básica. Então, aqui vocês vão escolher um. No segundo aqui, ó, quanto aos objetivos, tem que escolher uma só também, tá? Ou ela é do tipo exploratória. Exploratória, ela vai ser mais quando a pesquisa é bibliográfica, tá? Quando você vai explorar, o nome já diz, né? Quando eu vou explorar o conteúdo. Então, tudo quanto é pesquisa bibliográfica é exploratória. Como a de vocês, ela é a pesquisa prática, normalmente vai recair aqui, ó. Vai ser uma pesquisa descritiva, que vai trabalhar com descritores. Né? O que são os descritores? É o material já analisado, vamos dizer assim, e aquilo ali que vai dar a base para a sustentação para o produto de vocês. Ou ela pode ser explicativa. Explicativa baseia-se meramente ou só em explicações de determinados fenômenos. Tá? Então, a descritiva ela é mais aprofundada, vamos dizer assim. Aí depois tem aqui, ó, quanto à abordagem do problema, ou ela é quali, ou ela é quanti, ou ela é quali-quanti, como eu já expliquei para vocês. Aqui, quanto às fontes de informação, vocês têm que informar também onde que vocês pegaram os dados. Foi uma pesquisa de campo, foi uma pesquisa de laboratório, foi uma pesquisa bibliográfica, foi uma pesquisa de campo e foi bibliográfica. Aqui pode ser mais de uma, tá? Então, até agora ali a gente viu uma só, aqui pode ser uma. E aqui também, ó, quanto aos procedimentos, né? Se ela é bibliográfica, documental, experimental, estudo de caso. Então, vocês depois vão ver cada um desses aqui e vão ver onde que a pesquisa de vocês, ela se encaixa. Tá? É isso daí que a gente faz, então, aqui nesse capítulo de métodos aplicados, ou seja, quais métodos que vocês utilizaram para fazer a pesquisinha de vocês. Fechou, gente? Tudo bem até aí? Estão por aí ainda? Aí, coisa assim de a gente não ver aluno é terrível, né? Tranquilo. Se vendo já é complicado, né? Metade dorme na sala, imagina em casa. Pois é, rapaz, nem me fala. Mas, hoje é bem a teoria aqui, depois vocês vão escrevendo e vamos mandando, né? Para ver se tá tudo certo.
Então tá, então vou voltar para lá. Se estão por aí ainda, estão vivos, está tudo 10. Vamos lá. Aí aqui os tipos, né? Aqui eu já expliquei para vocês. Depois vem o item apresentação dos resultados. Ó, aqui também tem que ver com o coordenador. Tem gente que coloca a apresentação dos resultados e análise e discussão dos resultados como sendo uma coisa só. Tá? Tem gente que já apresenta e analisa os resultados. Aí até muda um pouquinho o tópico, fica apresentação ou análise e discussão dos resultados, né? Pega só esse tópico aqui, que, como o nome já diz, né, é a parte onde vocês vão colocar, vão apresentar, aí fazer uma análise mais aprofundada aí dos resultados a que vocês chegaram. Aí, claro, né, aqui vocês têm que ter toda a ajuda também do orientador, e aqui é bem a parte prática, né, vamos dizer assim, que o capítulo ali da metodologia e esse dos resultados é a parte de vocês mesmo, que é a fundamentação teórica, a parte dos outros, né, a parte que sejam pesquisar, mas que os outros disseram. Agora, essa partezinha aí dos resultados, aí é propriamente o trabalhinho de vocês. E por último, daí a gente, ó, como fazer um TCC é fácil, ó, já estamos na conclusão aí. Por último, então, o capítulo da conclusão ou considerações finais. Assim, normalmente a gente não chama um capítulo final de conclusão, né? O termo mais comumente usado são considerações finais, porque muitos acreditam que, um trabalho, né, acadêmico, ele não chega ao final. Eu chego a um resultado e dali podem surgir vários outros. Então, por isso que se colocam, né, as considerações finais sobre aquele trabalho. E o que a gente escreve ali? Nada a dizer, esse trabalho foi muito importante para nós, né? E também não é a parte para colocar resultado, porque a parte de colocar resultado já foi o capítulo anterior. Então, o que eu coloco? Gente, aqui são as nossas considerações mesmo, bem pessoais, sobre o trabalho, né? A gente faz vamos dizer assim, um balanço de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Qual foi a minha interpretação sobre aquilo ali, e daí coloca assim, se valeu a pena, se não valeu a pena. Eu coloco assim algumas recomendações ou sugestões de trabalho futuro, né? Por exemplo, eu fiz até determinado ponto, mas outros estudiosos podem trabalhar ainda outras questões, e daí vai, né, vai citando aquilo ali que você não explorou, né? Tanto que alguns TCCs, eles resultam depois e continuam ali no mestrado, no doutorado, né? O mesmo trabalho, quer dizer, o mesmo assunto ali, só que com focos, com pontos de vista diferentes entre um trabalho e outro. Então, é interessante vocês colocarem ali, e aí eu faço algumas sugestões, assim, né? Vocês vão ver, por exemplo, dizer que esses objetivos foram cumpridos, né? Se a hipótese ali, de repente, quem fez hipóteses era aquela ali mesmo, se a metodologia daquela forma como foi feita, ela funcionou, se não funcionou. Enfim, a conclusão é a conclusão do trabalho como um todo. Tem gente que confunde os resultados com as conclusões, né? Resultados foram os resultados a que você chegou com a pesquisa. E conclusão, ela é muito mais ampla, né? Ela é um sentimento seu, vamos dizer assim, em relação àquela pesquisa que você fez, né? Joga os principais pontos e não esquece de dizer isso, né? Se os objetivos foram ou não cumpridos, que a banca normalmente ela vai ali e olha. Se algum objetivo não foi cumprido, não foi possível de executar, vocês têm que dizer, tá? Porque o que a banca faz? A banca vai lá no primeiro capítulo e diz assim, você tinha esse objetivo, esse daqui não apareceu no seu trabalho e não apareceu lá na conclusão. O que aconteceu? Simplesmente ignorou? Então, não, professor, esse não deu porque, sei lá, a máquina que a gente ia fazer alguma coisa lá estava quebrada, não deu certo. Então, mas isso tem que ser registrado ali, porque senão eles vão pegar vocês pela cola, né? Eles vão dizer, está faltando cumprir esse objetivo. E não cumprir um objetivo a que a gente se propõe é bastante sério, né? Então, tem que trabalhar um pouquinho, tá?
Bom, gente, aí só para fechar o manualzinho aqui, depois tem a escrita acadêmica, né? Lembrando sempre que tem que ser impessoal, ou seja, em momento algum pode usar o eu ali, e vocês não podem misturar pessoas. Se começou com a partícula C, tem que terminar, tem que ser sempre com a partícula C, né? O impessoal. Pode usar o nós? Pode. Fizemos, acreditamos, mas não pode misturar, tá? Ou usa nós do começo até o fim, ou usa a partícula C, né, do começo até o fim. Aqui, capítulozinho, como fazer as referências, já tem a teoria, isso daqui a gente trabalhou. Agora eu vou voltar aqui para a nossa salinha de bate-papo. Tá, então, só repetindo, né, esse materialzinho aí do manual, ele é aquele já que eu passei para vocês. E de conteúdo, povo, é isso daí o que tinha para passar. Faltou uma parte que eu lembrei agora, que é o resumo. Então, todo TCC ele precisa do resumozinho ali, né? Então, na aula que vem, eu vou passar para vocês aí como é que faz o resumo e fico daí aqui para atendimento, caso vocês necessitem. Se não, durante a semana vocês podem me perguntar. Certinho? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou precisa de algo nesse momento? Se não, já vou deixar vocês trabalharem. Oi, Vinícius? Tudo certo. Teclou ali. Tudo certinho, então, gente? Bom, pessoal, então, assim, eu vou parar a gravaçãozinha agora e vou encerrar a aula, tá? Mas vou ficar aqui conectada se vocês precisarem aí de alguma coisa, precisarem de alguma ajuda, vão conversando comigo, tá? Não se sintam abandonados. Estamos aí sempre juntos, tá? Quem quiser sair para escrever, fazer as suas atividades, pode ficar aí bem tranquilo, tá bom? Uma boa noite, então, a todos, e permaneço aqui. Eu também estou precisando de 30 horas. Tá faltando. Vocês não sabem, gente, a dificuldade que tá de replanejar todas as aulas para fazer à distância. Meu Deus do céu, né? E para vocês também, né? Deve estar um inferno, né? Porque tem que ajustar tudo, aí é um monte de professor dando um monte de atividade, não tem aula, mas dá-lhe exercício, né? Dá-lhe atividadezinha extra. E no fim a gente se enche, né? Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu interromper a gravaçãozinha aqui, ok?